NR17, Anexo 2. Trabalho em teleatendimento, telemarketing. 1. Objetivo. 1.1. Estabelecer os requisitos para o trabalho em atividades de teleatendimento, telemarketing, nas diversas modalidades desse serviço, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente. 2. Campo de aplicação. 2.1. As disposições deste anexo aplicam-se a todas as organizações que mantêm serviço de teleatendimento telemarketing nas modalidades ativo ou receptivo, em centrais de atendimento telefônico e ou centrais de atendimento com clientes, call centers, para prestação de serviços, informações e comercialização de produtos. Entende-se como call center o ambiente de trabalho no qual a principal atividade é conduzida via telefone e ou rádio com utilização simultânea de terminais de computador. Este anexo aplica-se, inclusive, a setores de organizações e postos de trabalho dedicados a esta atividade, além daquelas organizações especificamente voltadas para essa atividade afim. Entende-se como trabalho de teleatendimento, telemarketing, aquele cuja comunicação com interlocutores, clientes e usuários é realizada à distância, por intermédio da voz e ou mensagens eletrônicas, com a utilização simultânea de equipamentos de audição, escuta e fala telefônica e sistemas informatizados ou manuais de processamento de dados. 3. Mobiliário dos postos de trabalho. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, deve ser proporcionado ao trabalhador mobiliário que atenda ao capítulo 17.6, mobiliário dos postos de trabalho, na norma regulamentadora número 17, e que permita variações posturais, com ajuste de fácil acionamento, de modo a prover espaço suficiente para seu conforto, atendendo aos seguintes requisitos. A. O monitor de vídeo e o teclado devem estar apoiados em superfícies com mecanismos de regulagem independentes. B. Será aceita superfície regulável única para teclado e monitor quando este for dotado de regulagem independente de no mínimo 26 cm no plano vertical. C. A bancada sem material de consulta deve ter no mínimo profundidade de 75 cm, medidos a partir de sua borda frontal, e largura de 90 cm, que proporcionem zonas de alcance manual de no máximo 65 cm, raio em cada lado, medida centrada nos ombros do operador em posição de trabalho. D. A bancada com material de consulta deve ter no mínimo profundidade de 90 cm a partir de sua borda frontal e largura de 100 cm que proporcionem zonas de alcance manual de no máximo 65 cm de raio em cada lado, medidas centradas nos ombros do operador em posição de trabalho para livre utilização e acesso de documentos. E. O plano de trabalho deve ter bordas arredondadas. F. As superfícies de trabalho devem ser reguláveis em altura em um intervalo mínimo de 13 cm, medidos de sua face superior, permitindo o apoio das plantas dos pés no piso. G. O dispositivo de apontamento na tela, mouse, deve estar apoiado na mesma superfície do teclado, colocado em área de fácil alcance e com espaço suficiente para sua livre utilização. H. O espaço sob a superfície de trabalho deve ter profundidade livre mínima de 45 cm ao nível dos joelhos e de 70 cm ao nível dos pés, medidos de sua borda frontal. No caso em que os pés do operador não alcancem o piso, mesmo após regulagem do assento, deve ser fornecido apoio para os pés que se adapte ao comprimento das pernas do trabalhador, permitindo o apoio da planta dos pés com inclinação ajustável e superfície revestida de material antiderrapante. E J. Os assentos devem ser dotados de apoio em 5 pés, com rodízio cuja resistência evite deslocamento involuntário que não comprometa a estabilidade do assento. Superfície onde ocorre contato corporal estofada e revestida de material que permita a perspiração. Base estofada com material de densidade entre 40 a 50 kg. Altura da superfície superior ajustável em relação ao piso entre 37 cm e 50 cm, podendo ser adotados até 3 tipos de cadeiras com alturas diferentes, de forma a atender às necessidades de todos os operadores. Profundidade útil de 38 cm a 46 cm. Borda frontal arredondada. Características de pouca ou nenhuma conformação na base.
Encosto ajustável em altura e em sentido anteroposterior, com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. Largura de no mínimo 40 cm e com relação aos encostos de no mínimo 30,50 cm. E apoio de braços regulável em altura de 20 cm a 25 cm a partir do assento, sendo que seu comprimento não deve interferir no movimento de aproximação da cadeira em relação à mesa, nem nos movimentos inerentes à execução da tarefa. 4. Equipamentos dos postos de trabalho. Devem ser fornecidos gratuitamente conjuntos de microfone e fone de ouvido, headsets individuais, que permitam ao operador a alternância do uso das orelhas ao longo da jornada de trabalho e que sejam substituídos sempre que apresentarem defeitos ou desgaste devido ao uso. Alternativamente, poderá ser fornecido um headset para cada posto de atendimento, desde que as partes que permitam qualquer espécie de contágio ou risco à saúde sejam de uso individual. Os headsets devem ter garantias pelo empregador e correta higienização e as condições operacionais recomendadas pelos fabricantes. B. Ser substituídos prontamente quando situações irregulares de funcionamento forem detectadas pelo operador. C. Ter seus dispositivos de operação e controle de fácil uso e alcance. E D. Permitir ajuste individual da intensidade do nível sonoro e ser providos de sistema de proteção contra choques acústicos e ruídos indesejáveis de alta intensidade, garantindo o entendimento das mensagens. A organização deve garantir o correto funcionamento e a manutenção contínua dos equipamentos de comunicação, incluindo os conjuntos de headsets, utilizando o pessoal técnico familiarizado com as recomendações dos fabricantes. Os monitores de vídeo devem proporcionar corretos ângulos de visão e ser posicionados frontalmente ao operador, devendo ser dotados de regulagem que permita o correto ajuste da tela à iluminação do ambiente, protegendo o trabalhador contra reflexos indesejáveis. Toda introdução de novos métodos ou dispositivos tecnológicos que traga alterações sobre os modos operatórios dos trabalhadores deve ser precedida de avaliação ergonômica preliminar ou análise ergonômica do trabalho, AET, prevendo-se períodos e procedimentos adequados de capacitação e adaptação. 5. Condições ambientais de trabalho. Os locais de trabalho devem ser dotados de condições acústicas adequadas à comunicação telefônica, adotando-se medidas de prevenção com o fim de atender ao nível de ruído previsto no item 17.8.4.1 e subitens da NR 17. Os ambientes de trabalho devem atender ao disposto no item 17.8.4.2 da NR 17 em relação à temperatura, velocidade do ar e umidade, com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho. Devem ser implementados projetos adequados de climatização dos ambientes de trabalho que permitam a distribuição homogênea das temperaturas e fluxos de ar, utilizando, se necessário, controles locais e ou setorizados de temperatura, velocidade e direção dos fluxos. A organização pode instalar equipamentos que permitam ao trabalhador acompanhar a temperatura, a velocidade e a umidade do ar no ambiente de trabalho. Para a prevenção da chamada síndrome do edifício doente, deve ser atendida a Lei nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018, e o disposto no subitem 1.5.5.1.1 da norma regulamentadora número 1, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, bem como o disposto no regulamento dos padrões referenciais de qualidade no ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo, com redação dada pela Resolução número 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ou outra que a venha substituir. As instalações das centrais de ar-condicionado, especialmente o pleno de mistura da casa de máquinas, não devem ser utilizadas para armazenamento de quaisquer materiais. A descarga de água de condensado não pode manter qualquer ligação com a rede de esgoto cloacal. 6. Organização do trabalho. A organização do trabalho deve ser feita de forma a não haver atividades aos domingos e feriados, seja total ou parcial, com exceção das organizações autorizadas previamente pela autoridade competente em matéria de trabalho, conforme o previsto no artigo 68 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e das atividades previstas em lei. Aos trabalhadores é assegurado, nos casos previamente autorizados,
pelo menos um dia de repouso semanal remunerado, coincidente com o domingo a cada mês, independente de metas, faltas ou produtividade. As escalas de fim de semana e de feriados devem ser especificadas e informadas aos trabalhadores com a antecedência necessária, de conformidade com os artigos 67, parágrafo único e 386 da CLT, ou por intermédio de acordos ou convenções coletivas. A organização deve levar em consideração as necessidades dos operadores na elaboração das escalas laborais que acomodem necessidades especiais da vida familiar dos trabalhadores com dependentes sob seus cuidados, especialmente nutrizes, incluindo flexibilidade especial para troca de horários e utilização das pausas. A duração das jornadas de trabalho somente poderá prolongar-se além do limite previsto nos termos da lei em casos excepcionais, por motivo de força maior, necessidade imperiosa ou para realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto, conforme dispõe o artigo 61 da CLT. O contingente de operadores deve ser dimensionado às demandas da produção no sentido de não gerar sobrecarga habitual ao trabalhador. O contingente de operadores em cada estabelecimento deve ser suficiente para garantir que todos possam usufruir as pausas e intervalos previstos neste anexo. O tempo de trabalho em efetiva atividade em teleatendimento telemarketing é de, no máximo, 6 horas diárias, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração. A prorrogação do tempo previsto no presente item só será admissível nos termos da legislação, sem prejuízo das pausas previstas neste anexo, respeitando o limite de 36 horas semanais de tempo efetivo em atividade de teleatendimento telemarketing. Para o cálculo do tempo efetivo em atividade de teleatendimento telemarketing, devem ser computados os períodos em que o operador se encontra no posto de trabalho, os intervalos entre os ciclos laborais e os deslocamentos para a solução de questões relacionadas ao trabalho. Para prevenir sobrecarga psíquica e muscular estática de pescoço, ombros, dorso e membros superiores, a organização deve permitir a fruição de pausas de descanso e intervalos para repouso e alimentação aos trabalhadores. As pausas devem ser concedidas a. Fora do posto de trabalho, b. Em 2 períodos de 10 minutos contínuos e c. Após os primeiros e antes dos últimos 60 minutos de trabalho em atividade de teleatendimento telemarketing. A instituição de pausas não prejudica o direito ao intervalo obrigatório para repouso e alimentação, previsto no parágrafo 1º do artigo 71 da CLT. O intervalo para repouso e alimentação para atividade de teleatendimento telemarketing deve ser de 20 minutos. Para tempos de trabalho efetivo de teleatendimento telemarketing de até 4 horas diárias, deve ser observada a concessão de uma pausa de descanso contínuo de 10 minutos. As pausas para descanso devem ser consignadas em registro impresso ou eletrônico. O registro eletrônico de pausas deve ser disponibilizado impresso para a fiscalização do trabalho no curso da inspeção sempre que exigido. Os trabalhadores devem ter acesso aos seus registros de pausas. Devem ser garantidas pausas no trabalho imediatamente após a operação em que tenham ocorrido ameaças, abuso verbal ou agressões, ou que tenha sido especialmente desgastante, que permitam ao operador recuperar-se e socializar conflitos e dificuldades com colegas, supervisores ou profissionais de saúde ocupacional, especialmente capacitados para tal acolhimento. O tempo necessário para a atualização do conhecimento do operador e para o ajuste do posto de trabalho é considerado como parte da jornada de trabalho. A participação em quaisquer modalidades de atividade física, quando adotadas pela organização, não é obrigatória, e a recusa do trabalhador em praticá-la não poderá ser utilizada para efeito de qualquer punição. Com o fim de permitir a satisfação da necessidade fisiológica, a organização deve permitir que os operadores saiam de seus postos de trabalho a qualquer momento da jornada, sem repercussões sobre suas avaliações e remunerações. Nos locais de trabalho, deve ser permitida a alternância de postura pelo trabalhador, de acordo com sua conveniência e necessidade. Os mecanismos de monitoramento da produtividade, tais como mensagens nos monitores de vídeo, sinais luminosos, cromáticos, sonoros ou indicações do tempo utilizados nas ligações ou de filas de clientes em espera, não podem ser utilizados para aceleração do trabalho e, quando existentes, devem estar disponíveis para consulta pelo operador, a seu critério. Para fins de elaboração de programas preventivos, devem ser considerados os seguintes aspectos da organização do trabalho: a.
compatibilização de metas com as condições de trabalho e tempo oferecidas. B. Monitoramento de desempenho. C. Repercussões sobre a saúde dos trabalhadores decorrente de todo e qualquer sistema de avaliação para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie. D. Pressões aumentadas de tempo em horários de maior demanda e E. Períodos para adaptação ao trabalho. 6.11. É vedado à organização exigir a observância estrita do script ou roteiro de atendimento e B. Imputar ao operador os períodos de tempo ou interrupções no trabalho não dependentes de sua conduta. A utilização de procedimentos de monitoramento por escuta e gravações de ligações deve ocorrer somente mediante o conhecimento do operador. É vedada a utilização de métodos que causem assédio moral, medo ou constrangimento, tais como estímulo abusivo à competição entre trabalhadores ou grupos, equipes de trabalho, exigência de que os trabalhadores usem de forma permanente ou temporária adereços, acessórios, fantasias e vestimentas com o objetivo de punição, promoção e propaganda, e exposição pública das avaliações de desempenho dos operadores. Com a finalidade de reduzir o estresse dos operadores, devem ser minimizados os conflitos e ambiguidades de papéis nas tarefas a executar, estabelecendo-se claramente as diretrizes quanto às ordens e instruções de diversos níveis hierárquicos, autonomia para a resolução de problemas, autorização para transferência de chamadas e consultas necessárias a colegas e supervisores. Os sistemas informatizados devem ser elaborados, implantados e atualizados contínua e suficientemente de maneira a mitigar sobretarefas como a utilização constante de memória de curto prazo, utilizando de anotações precárias, duplicidade e concomitância de anotações em papel e sistema informatizado. As prescrições de diálogo de trabalho não devem exigir que o trabalhador forneça sobrenome aos clientes, visando resguardar sua privacidade e segurança pessoal. Capacitação e treinamento dos trabalhadores. Todos os trabalhadores de operação e de gestão devem receber capacitação que proporcione conhecer as formas de adoecimento relacionadas à sua atividade, suas causas, efeitos sobre a saúde e medidas de prevenção. A capacitação deve envolver também, obrigatoriamente, os trabalhadores temporários. O treinamento deve incluir os seguintes itens: A. Noções sobre os fatores de risco para a saúde em teleatendimento e telemarketing. B. Medidas de prevenção indicadas para a redução dos riscos relacionados ao trabalho. C. Informações sobre os sintomas de adoecimento que possam estar relacionados à atividade de teleatendimento e telemarketing, principalmente os que envolvam o sistema osteomuscular, a saúde mental e as funções vocais, auditivas e a acuidade visual dos trabalhadores. E D. Informações sobre a utilização correta dos mecanismos de ajuste do mobiliário e dos equipamentos dos postos de trabalho, incluindo orientação para a alternância de orelhas no uso dos fones mono ou bi-auriculares e limpeza e substituição de tubos de voz. O treinamento inicial deve ter a duração de 4 horas na admissão e o treinamento periódico deve ser realizado a cada 6 meses, independentemente de campanhas educativas que sejam promovidas pelos empregadores. Durante o treinamento, é obrigatória a distribuição de material didático com o conteúdo apresentado. O treinamento deve ser realizado durante a jornada de trabalho. Os trabalhadores devem receber treinamento eventual obrigatório quando forem introduzidos novos fatores de risco decorrentes de métodos, equipamentos, tipos específicos de atendimento, mudanças gerenciais ou de procedimentos. A elaboração do conteúdo técnico, a execução e a avaliação dos resultados dos procedimentos de capacitação devem contar com a participação de a. Pessoal de organização e método responsável pela organização do trabalho na empresa quando houver. B. Integrantes do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, quando houver. C. Representantes dos trabalhadores na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA, quando houver. D. Médico responsável pelo Programa do Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. E. Responsáveis pelo Programa de Gerenciamento de Risco, PGR. E F. Representantes dos trabalhadores e outras entidades quando previsto em acordos ou convenções coletivas de trabalho. 8. Condições sanitárias de conforto. Devem ser garantidas boas condições sanitárias e de conforto, incluindo sanitários permanentemente adequados ao uso e separados por sexo, local para lanche e armários individuais dotados de chave para guarda de pertences na jornada de trabalho. Deve ser proporcionada a todos os trabalhadores disponibilidade irrestrita e próxima de água potável, além do disposto na norma regulamentadora número 24,
condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. A organização deve manter ambientes confortáveis para descanso e recuperação durante as pausas, fora dos ambientes de trabalho dimensionados em proporção adequada ao número de operadores usuários, onde estejam disponíveis assentos, facilidades de água potável, instalações sanitárias e lixeiras com tampa. 9. Programa de controle médico de saúde ocupacional e análise ergonômica do trabalho. A organização deve disponibilizar comprovadamente ao empregado os atestados de saúde ocupacional, ASO, que devem ser fornecidos em meio físico quando solicitados, além de cópia dos resultados dos demais exames. A organização deve implementar um programa de vigilância epidemiológica para detecção precoce nos casos de doença relacionada ao trabalho comprovadas ou objeto de suspeita, que inclua procedimentos de vigilância passiva, processando a demanda espontânea de trabalhadores que procurem serviços médicos, e procedimentos de vigilância ativa, por intermédio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames obrigatórios por norma, coleta de dados sobre sintomas referentes aos aparelhos psíquico, osteomuscular, vocal, visual e auditivo, analisados e apresentados com a utilização de ferramentas estatísticas e epidemiológicas. No sentido de promover a saúde vocal dos trabalhadores, a organização deve implementar, entre outras medidas, a. Modelos de diálogos que favoreçam micropausas e evitem carga vocal intensiva do operador. B. Redução do ruído de fundo. E C. Estímulo à ingestão frequente de água potável fornecida gratuitamente aos operadores. A notificação de doenças profissionais e das produzidas em virtude das condições especiais de trabalho comprovadas ou objeto de suspeita será obrigatória por meio da emissão de comunicação de acidente de trabalho, CAT, na forma do artigo 169 da CLT e da legislação vigente da Previdência Social. A AET, quando indicada por uma das alíneas do item 17.3.2 da NR17, deve contemplar a descrição das características dos postos de trabalho no que se refere ao mobiliário, utensílios, ferramentas, espaço físico para execução do trabalho e condições de posicionamento e movimentação de segmentos corporais. B. Avaliação da organização do trabalho demonstrado, trabalho real e trabalho prescrito, descrição da produção em relação ao tempo alocado para tarefas, variações diárias, semanais e mensais da carga de atendimento, incluindo variações sazonais e intercorrências técnico-operacionais mais frequentes, número de ciclos de trabalho e sua descrição, incluindo trabalho em turnos e trabalho noturno, ocorrência de pausas interciclos, explicitação das normas de produção, das exigências de tempo, da determinação do conteúdo de tempo, do ritmo de trabalho e do conteúdo das tarefas executadas, histórico mensal de horas extras realizadas em cada ano e explicitação da existência de sobrecargas estáticas ou dinâmicas do sistema osteomuscular. C. Relatório estatístico da incidência de queixas e agravos à saúde colhidas pela medicina do trabalho nos prontuários médicos. D. Relatórios de avaliações de satisfação no trabalho e clima organizacional, se realizados no âmbito da organização. E. Registro e análise de impressões e sugestões dos trabalhadores com relação aos aspectos dos itens anteriores. E F. Recomendações ergonômicas expressas em planos e propostas claros e objetivos com definição de datas de implantação. As AETs devem contemplar as seguintes etapas de execução: explicitação da demanda do estudo, análise das tarefas, atividades e situações de trabalho, discussão e restituição dos resultados aos trabalhadores envolvidos, recomendações ergonômicas específicas para os postos avaliados, avaliação e revisão das intervenções efetuadas com a participação dos trabalhadores supervisores e gerentes e avaliação da eficiência das recomendações. 10. Pessoas com deficiência. Para as pessoas com deficiência e aquelas cujas medidas antropométricas não sejam atendidas pelas especificações deste anexo, o mobiliário dos postos de trabalho deve ser adaptado para atender às suas necessidades e devem estar disponíveis ajudas técnicas necessárias em seu respectivo posto de trabalho para facilitar sua integração ao trabalho, levando em consideração as repercussões sobre a saúde desses trabalhadores. As condições de trabalho, incluindo o acesso às instalações, mobiliário, equipamentos, condições ambientais, organização do trabalho, capacitação, condições sanitárias, programas de prevenção e cuidados para a segurança pessoal, devem levar em conta as necessidades dos trabalhadores com deficiência. 11. Disposições transitórias. As organizações que, na data de 2 de abril de 2007, mantinham com seus trabalhadores a contratação de jornada de 6 horas diárias, nela contemplados e remunerados 15 minutos de intervalo para repouso e alimentação, obrigar-se-ão somente à complementação de 5 minutos, igualmente remunerados, de maneira a alcançar o total de 20 minutos de pausas obrigatórias remuneradas, concedidos na forma dos itens 6.4.1
e 6.4.2.